E aí, galera livraníaca, hoje a gente vai falar sobre a quinta crônica da Academia dos Caçadores de Sombra. Vem com a gente! Então, gente, a quinta crônica chama O Mal que Amamos. Nela, a gente continua aquela história que nós falamos semana passada. O Simon meio que não abede, porque a Izzy não tá dando bola pra ele e tal. Ela devolveu a carta sem nem ler, ela não deu a mínima. Eles estão nas últimas semanas do primeiro ano, das últimas semanas da festa de final de ano e tal. Já passaram os exames e tudo mais. E aí aparece lá na academia o Robert e a Izzy. Uma coisa muito boa dessa crônica é que a gente vê um pouco sobre o Robert, que a gente não vê dele na história, não aprofunda muito sobre o pai da Izzy, mas a gente vai ver bastante disso nessa crônica. Ele vai contar um pouco sobre a experiência dele com o ciclo, vai falar um pouco sobre aqueles personagens que a gente conhece da adolescência. Eu imagino que tenha sido um prequel da série, que a Cassie disse que vai fazer, mas agora ela meio que falou que tá suspenso por enquanto, que era uma série sobre a época do ciclo. Então, essa crônica fala um pouco sobre isso, mostra mais um pouco sobre como era o relacionamento deles com o Valentim e como ele enxergava as coisas, como o Robert enxergava o ciclo e as pessoas que estavam lá. Então, o Robert aparece lá na academia porque ele vai dar uma aula para eles e leva a Izzy junto. Então você já imagina a confusão que vira. E ele começa a contar da época dele na academia, de mais ou menos na mesma época temporal de época de academia que eles estão, né? Mais ali pro final do primeiro ano, perto da formatura, perto da festa de final de ano, digo. E ele vai contando pra eles como que era no ciclo. E ele vai fazendo detalhações sobre os personagens. A gente vê bastante sobre... Até nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito, porque tem muitos detalhes. Não dá pra eu resumir bem essa crônica, porque ela tem muitos detalhes. Mas ele vai falando dos personagens, ele fala da Marise, fala do relacionamento dele, de como ele se sentia, das dúvidas que ele tinha. Fala de um pouquinho de cada um desse ciclo de amigos que ele tinha. Fala da Amatis, fala do Lúcio, fala do pai do Jace, entendeu? Fala da Joseline. Ela ele vai falando um pouco sobre isso. Também conta um pouco sobre a história dele, que eu acho legal pontuar. Ele conta que quando ele foi marcado aos 13 anos, a marca dele ele teve uma rejeição à marca, mas os pais não deixaram tirar, porque falaram que era melhor que ele morresse do que ele não ter a marca, que ele não ia querer ser outra coisa, senão um caçador de sombras. E aquilo criou meio que, sabe, deu uma balançada no relacionamento que ele tinha com os pais, que ele foi mais tarde pra academia por causa disso, porque o que acontece é que ele ficou um mês meio que num limbo, sentindo muita dor e tal, até que ele voltasse à consciência, enquanto os Irmãos do Silêncio queriam convencer os pais dele a deixar tirar a marca, os pais não deixavam, então ele voltou e ele suporta marcas normais depois disso. Quando ele conheceu o Michael também, que é uma coisa que a gente não vê na história, a gente só vê ele citar o Parabatai e vê no último livro ele falar com o Alec que ele não foi bacana, né, com o Parabatai quando ele contou pro Robert que era gay, mas aí no caso a gente vê o que acontece mesmo nessa relação, que na verdade o Michael se declara pra ele e tal, é uma situação bem complicada, a gente vê isso aprofundando, a gente também vê o Valentim, a gente vê como o Valentim já lidava naquela época, como que a academia reagia, a gente vê que o Ragnar não tinha muito, não acreditava nele, sabia que ele era ruim, que tinha uma coisa de errado, que ele odiava os submundanos, né? Mas os outros professores meio que queriam acreditar que todo o sentido, tudo que ele fazia era porque era por amor à Clave, por amor a essa missão que ele entendia ter, principalmente depois que o pai do Valentim foi morto. Então a gente acompanha uma dessas missões que acontece. Não vai o Lúcio junto, ele não leva o Lúcio, vale salientar que ele nunca leva o Lúcio e a Joseline pelo jeito, quando ele vai aprontar, quando ele vai fazer uma coisa que ele sabe que eles desaprovariam. Então ele leva o pai do Jace, leva o Robert e leva o Michael, né, pra essa missão, consegue uma autorização na escola e eles interceptam alguns lobisomens e é uma situação bem complicada, entendeu? De tortura e tudo mais. Na verdade, só quem presencia isso é o Robert, né? E mostra também como o Valentim trabalhava com o Robert, no sentido assim, o Robert se sentia meio que um covarde e tal, por causa das marcas, ele ainda tinha muito medo, ele tinha muitas dúvidas, então o Valentim meio que propõe pra ele que ele deixe essas dúvidas,
que ele, Valentim, decida por ele, Robert, entende? Então é um negócio muito louco, assim. E ele chega ao ponto, depois que o Michael, ele se declara pro Robert, ele tem uma reação, o Robert tem uma reação muito bizarra, ele tem uma reação tipo assim, era a única pessoa que ele tinha certeza na vida era sobre o Michael. Então ele tem essa reação estranha em relação ao Michael, o Michael era a única pessoa que ele tinha certeza na vida dele. Ele deixa isso bem claro assim, durante a história, as narrações, então meio que o mundo dele cai com isso e porque ele vê aquilo como uma coisa, né, como uma doença, uma coisa bizarra, ele tem uma reação assim muito louca mesmo. Então, ele fala, não, eu vou aceitar a proposta do Valentim. A partir de agora o Valentim vai decidir o que é certo pra mim, mais ou menos isso. No meio termo que ele tá contando essas histórias da clave, a gente vê o Simon, porque ele vai contando durante a semana, ele passa a semana na academia, e a gente vê o Simon numa situação mal complicada com a Izzy, que a Izzy não dá a mínima, só que a Izzy começa a chamar os amigos, ele é a turminha do Simon, né, a turma de amigos, começa a chamar eles, faz umas coisas muito loucas. Ela leva eles pro Lago Lim, pra beber água do Lago Lim, eles ficam tipo, parece que eles fumaram um beck, uma coisa bizarra. Ela vai fazendo umas coisas muito loucas, vai levando eles pra, não, vocês têm que se divertir, que não sei o que, com essas histórias, e o Simon não vai. Aí, por fim, quando vai se aproximando da festa de final de ano da academia, ela fala, não, vai lá no quarto do John, vai todo mundo lá e eu tenho uma ideia super legal. Quando eles se reúnem lá, dessa vez o Simon vai, ela propõe que eles invoquem um demônio pra matar ele, pra provar pra academia que sabe fazer, que não sei o que, uma coisa assim. Veio com uma historinha mó balela pra cima dele, sabe? Aí, tipo, todo mundo vai nessa, o Simon, não, você ficou louca, vocês vão pensando nisso. Ele até faz referência a Star Wars, aí ir para o lado negro da força, super legal. Então, tipo, ele fica louco com eles e tenta tirar a cabeça deles a semana inteira, ele não consegue. Quando chega no dia que ele chega lá, eles já estão desenhando, preparando pra fazer isso. Aí que ele vê que ele não vai mudar eles de ideia, ele corre pra procurar a Catarina Loss pra poder falar o que eles iam fazer, não tinha jeito. E quando ele chega lá, o Robert já tá lá, e quando ele fala, também tem uma outra aluna dessa turma que debandou, que foi lá, não tem lógica. Eles pegam e falam o que os meninos estão programando fazer, o que a Izzy tá levando eles a fazer, e aí sai todo mundo que nem louco pra trás, só que quando eles chegam lá no lugar, chegam lá no quarto, que eles estão prontos pra invocar o tal do demônio, o Simon e a menina descobrem que isso era tudo uma armadilha, isso tava tudo programado com a Izzy, por isso que a Izzy tava lá, porque o sentido era mostrar pra eles o perigo do carisma. Toda a história que o Robert conta durante a semana e tudo que ele quer passar sobre o ciclo é meio que mostrar pra eles como que há perigos no carisma, em se deixar levar, como o carisma pode usar de uma intenção boa, daquela missão que os caçadores têm pra si, que eles acreditam ter pra si, com carisma pode ser levado eles a fazer coisas que não são corretas. Então eles estão mal lavados, a turma que tá lá, uma confusão e tal, e só o Simon e a menina que estão bem, ainda ganham parabéns e tal, um negócio assim. E aí mostra o final, a festa de final de ano, ele troca umas palavras com a Izzy, eles meio que começam a se entender, a conseguir pelo menos conversar, falar alguma coisa, e eles combinam de meio que sair juntos e tal, porque ele tá voltando pro Brooklyn para as férias de verão. Então eles meio que combinam porque que eles não podem fazer alguma coisa. Então fica desse jeito. Então, gente, vocês estão gostando das nossas crônicas? Querem que a gente continue resumindo para vocês? Não esquece de deixar os seus comentários aqui, de deixar um joinha e de se inscrever no nosso canal, que é o mais importante. Então fique ligado e eu espero que você encontre um bom lugar para ler um livro.